Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Coaching e da Inteligência Emocional. Eu sou o Carlos Mota e hoje eu trago para vocês um tema bastante interessante porque foi muito cobrado tanto aqui no canal como nas minhas redes sociais, que é o medo de falar em público. Não é um bom tema? Então, se você gostou, já aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e vamos nessa! O medo de falar em público é muito comum, muito mais do que a gente possa imaginar. O medo é uma emoção primária, é uma emoção que nos trouxe até aqui. Ela nos ajudou na nossa sobrevivência e na nossa adaptação. E como a emoção primária, todos nós temos essa emoção. O medo é uma emoção primária. E como toda emoção primária, é uma emoção de sobrevivência e de adaptação. É o que nos fez sobreviver e chegarmos até o dia de hoje. Já imaginou o nosso ancestral que não tivesse medo para fugir da sua caça? Ou seja, ou ele saía para caçar, ou ele era o caçador, não é mesmo? Assim, a emoção é normal e o medo também é normal. Eu mesmo já tive muito medo de falar em público. E o medo é tão comum que nós temos medo de escuro, nós temos medo de altura, nós temos medo de morrer, nós temos medo de perdermos o emprego. Porém, o medo de falar em público também se torna muito comum. O problema é quando ele nos interrompe em chegarmos aonde queremos, nos impede, causa uma barreira. E quando ela é excessiva e irracional, ela tem um nome específico, que é a glossofobia. Glossofobia é o medo exagerado de falar em público. Olha que coisa! Teve uma pesquisa, foi feita em 2015, por uma revista britânica chamada Sunday Times, que entrevistou 30 clientes dessa revista específica e fez a seguinte pergunta: qual o maior medo que você tem? E olha só, 41% das pessoas que fizeram essa pesquisa tinha medo de falar em público. E era um medo muito maior do que dificuldade financeira, de ter uma doença ou até de morrer, que ficou com 19%. Assim, o ser humano tem mais medo de falar em público do que de morrer. Olha que coisa! Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais como isso acontece e o que nós podemos fazer para mudar essa situação. Então, o medo de falar em público pode nos limitar em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, o nosso trabalho, fazer uma apresentação para o nosso chefe, para o nosso diretor, de poder passar a nossa ideia de uma maneira melhor, de uma maneira mais clara. Pode limitar na nossa vida pessoal, na nossa vida social, pode impactar na nossa saúde física e mental. Porque temos tanto medo que paralisamos e não chegamos a atingir o nosso objetivo. Assim, o medo de falar em público, ele é limitante e ele pode nos limitar em qualquer uma dessas áreas. E para que vocês entendam quando é que o medo de falar em público se reflete no nosso corpo, olha só os sintomas do medo de falar em público: ansiedade, tremor, respiração ofegante, dor de cabeça, tensão muscular, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, dá aquele branco, falha na memória, o intestino não fica legal, a gente fica com a mão suada, sua bastante. Então, esses são um dos sintomas de quando a gente está diante do medo de falar em público. Por que esse medo acontece? Ele é uma combinação de vários fatores genéticos, biológicos, comportamentais, psicológico, ambiental. Olha só, um dos principais fatores eu vou listar aqui para vocês e tomem nota. O primeiro deles é porque o nosso cérebro, ele sente o falar em público e esse medo diz para ele que eu estou diante de um perigo, eu estou diante de uma ameaça. Então, o teu cérebro trabalha para que o teu corpo reaja a essa ameaça, te bloqueando, te paralisando e não te deixando prosseguir. O segundo deles é quando nós temos algumas crenças, que a gente chama de crenças limitantes. E eu vou deixar aqui uma dica de vídeo e de livro sobre crenças limitantes. Olha só,
Pode ter acontecido uma experiência traumática, uma situação traumática lá no passado, por exemplo, quando você apresentou na sua escola algo que te julgaram, riram, te criticaram, e você traz essa experiência do passado para a tua realidade. E aí te limita a seguir. Então tome cuidado, que o medo de falar em público pode nada mais ser que uma crença que você está trazendo ao longo da sua vida. O outro fator são pensamentos negativos. Pensamento que eu posso errar, que as pessoas não vão gostar do que eu estou falando, não vão dar importância, vão criticar, vão chacotar comigo, vão falar algo que vai me diminuir. Então, esse tipo de situação me bloqueia, me paralisa e me faz não seguir. Uma outra situação é o nível do público. Quando eu estou diante de um público que, ao meu ver, tem uma notoriedade, são expert no assunto, é o meu chefe, é o meu diretor, isso também pode fazer com que meu cérebro reaja como uma ameaça. Outra situação é quando você não domina o assunto, quando você não estuda o suficiente, não tem aquele conhecimento específico para falar sobre aquele assunto. Então, isso também é um dos fatores que te gera a ter medo de falar diante de outras pessoas. Uma outra forma é quando você não tem prática, você não está acostumado a falar em público. Então, quanto mais você praticar, quanto mais você conhecer, menos medo você terá. A gente fala já sobre algumas dicas. Diante de tudo isso, eu já reconheço e sei qual é o motivo. Eu consigo mudar? Eu consigo prosperar sobre o tema falar em público e agora perder esse medo, essa ansiedade de estar diante de pessoas? A resposta é sim. A comunicação, essa habilidade de falar diante de outras pessoas, nós chamamos de habilidade comportamental. É a soft skills. E o nosso cérebro, ele é capaz de mudar, de se modificar. E como toda habilidade, é capaz de ser aprendida ao longo de toda a nossa vida. Não é legal tudo isso? E o nosso cérebro tem um termo bem estranho, mas se chama neuroplasticidade. É a plasticidade do nosso cérebro. Ele é capaz de se recompor, de se remodelar diante de um novo conhecimento. Então, se eu consigo aprender algo novo, é porque o meu cérebro entende, ele reage através dos seus neurônios, formando novas conexões, levando a informação e armazena na nossa memória, criando novos pensamentos e novas crenças. E assim gera um novo aprendizado. Então, se eu já sei que é possível mudar, pega o caderninho e anote as dicas que eu tenho para você. A primeira dica que eu vou deixar para vocês é: relaxe o seu corpo. Para relaxar o seu corpo, a dica que eu vou deixar é: faça técnicas de respiração. E tem várias técnicas. Essa técnica de respirar de forma mais focada, ela vai fazendo com que o seu corpo relaxe diante de um desafio, de ameaça, e oxigenando mais o seu cérebro para que você possa cada vez mais acalmar o teu corpo e que você fale cada vez melhor. A segunda dica é: pratique. Pratique bastante. Primeiro, comece praticando para você mesmo. Imagine você falando para outras pessoas, mas você está falando diante de um espelho. Depois apresente para você mesmo de forma mental. Depois você comece apresentando para a sua esposa, seu marido, o seu amigo mais próximo. Depois aumente o público e vá aumentando até que você se sinta confortável. Faça uma boa preparação. Coloque os tópicos que você vai falar. Sequencie a sua apresentação. Primeiro eu vou falar sobre isso, depois sobre aquilo, depois aquilo outro, até terminar. Quando você faz isso, o seu corpo vai tendo recompensa, o cérebro vai tendo recompensas de curto prazo. Ele vai entendendo que aquilo não é mais uma ameaça. E cada etapa que eu sigo, mais forte eu vou ficando. Conheça o assunto. Estude muito sobre o que você tem para falar. Quando você mais conhece, menos medo você vai ter. Porque o seu corpo vai entender que aquilo não é mais uma ameaça, porque você conhece muito sobre aquele assunto. E ninguém vai te colocar diante da parede porque você é a autoridade principal. Faça espelhamentos. Imagina aquela pessoa que você acredita falar muito bem em público, que gesticula bem, que fala pausado, que fala com notoriedade, que fala de forma que todos entendam. Não é imitar,
mas espelhe no que ele faz, da forma que ele faz e adeque a sua situação, as suas condições e a sua personalidade. Conheça o público para quem você vai falar. Se você conhece o público, você conhece fazer aquela preparação que eu disse nas dicas anteriores de uma forma muito mais assertiva. Se você conhece o público, você trabalha para que sua apresentação tenha um foco naquele público-alvo. Isso também vai te ajudar a ter cada vez menos de falar para outras pessoas. Pensamentos positivos. De que forma? Qual é o benefício que eu vou ter se eu falar bem em público? Se for para o meu chefe, se for para o meu gestor imediato, eu posso ser promovido, as pessoas vão me reconhecer como uma pessoa que fala bem, as pessoas vão me reconhecer como notório naquele assunto, e aí eu posso ter vários benefícios na minha vida pessoal. Eu falo bem, eu sou bem interpretado, eu falo na reunião da minha comunidade, na reunião dos meus amigos. Então, quanto mais você conhece, melhor, para que você tenha cada vez menos de falar diante de outras pessoas. Faça treinamentos. Tem vários treinamentos que você pode utilizar. Treinamento de uma boa comunicação, uma boa oratória. Existem várias ferramentas que você vai aprender para te deixar cada vez menos ansioso, menos nervoso, menos propício ao erro, e cada vez mais com essas técnicas você vai melhorar a sua forma de falar em público, você vai ganhando mais autoconfiança e você vai falar cada vez melhor. Saia do perfeccionismo. Eu só vou falar quando eu estiver pronto. Eu só vou falar quando eu tiver notoriedade. Eu só vou falar quando isso, aquilo ou aquilo outro. Isso não existe. Fale todas as vezes que você tiver a oportunidade. É a prática, é a repetição que vai te fazer cada vez melhor. Aprenda a ter uma postura corporal melhor, para que você possa se expressar com mais conforto, com mais sensibilidade, algo que te traga mais sentimento positivo, para que você possa falar cada vez mais simples, fácil e que te dê conforto. Tenha consciência dos gatilhos emocionais que causam diante de falar em público. Por exemplo, toda vez que eu vou falar com um determinado público, eu sinto dor de cabeça, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar nervoso. E por que isso acontece? Será que era uma crença? Será que é porque eu tinha medo de julgamento? Então, todas as vezes que você vai reconhecendo os gatilhos que te faz se sentir ansioso, isso é uma dica de inteligência emocional, é reconhecer as suas próprias emoções, é reconhecê-las, nomeá-las e, de uma certa forma, aprender a gerir melhor essas emoções em seu corpo para que ela não externize e te impeça de falar cada vez melhor em público. E por último, e é uma dica muito importante, se você tem esse medo exagerado de falar em público, não se preocupe, busque uma ajuda profissional, busque uma psicoterapia. Quem sabe, com esse autoconhecimento, você vai aprimorar cada vez mais e entender quais são os gatilhos, quais são as suas crenças que limitam diante de falar com outras pessoas. Assim, eu vou deixar algumas dicas de leitura, como inteligência emocional, como crenças limitantes, que será de grande útil nessa sua jornada de falar cada vez melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Volto e aproveito para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, se inscrevam nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui também, compartilhem e até uma próxima.